Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou Sebastião Vieira e vamos dar continuidade ao nosso projeto Escola em Casa, dessa vez abordando o tema Cuidar do Meio Ambiente. Essa aula é destinada aos alunos do primeiro e segundo ano, na disciplina de Ciências da Natureza. Então, na aula passada, a gente teve um desafio. Espero que vocês todos tenham feito aí e enviado para o professor de vocês, que é o desafio Make que a gente faz ao final da nossa aula. O desafio era o seguinte: responder a pergunta: quais os benefícios que a tecnologia pode trazer para as pessoas? Então, diante do que foi estudado na aula passada, o que é que vocês trouxeram aí de resposta, o que é que vocês pesquisaram de reflexão para responder essa pergunta? Então, aqui eu trago algumas respostas que vocês podem comparar com a de vocês ou outra resposta, que é apenas um resumo. Então, a tecnologia ela vai agilizar as atividades do dia a dia. Então, ela vai facilitar a parte de comunicação, entre outras situações. Ela também vai ter o poder de nos aproximar de pessoas distantes, através da internet, de telefone, e-mail, redes sociais. Então, ela tem esse poder de aproximar as pessoas. Também é um benefício, ela proporciona acesso a diversos conteúdos e informações através da internet. Você pode navegar na internet, obter informações, tudo isso através da tecnologia. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 benefícios da tecnologia. Então, quem colocou outros exemplos ou se aproximou da ideia da aula, está correto, e envie para o professor de vocês para ele estar fazendo as correções. E vamos relembrar. Na aula passada a gente falou sobre o ser humano e as criações humanas, a parte de evolução tecnológica. Então, para relembrar um pouco esse tema, a gente vai trazer aqui, eu trouxe para vocês um esquema aqui montando como seria a parte de invenções. Então, o ser humano ele cria as invenções, ele produz com essas invenções, com essas criações tecnológicas, ele cria lixo, e esse lixo pode ser encaminhado para reciclagem, e aí tem todo um contexto que a gente vai estudar hoje, que é a preservação do meio ambiente e a importância de manter um equilíbrio perante o meio ambiente. Então, uma coisa vai puxar a outra. Então, agora a gente vai entrar na parte de preservação ambiental, seres vivos, e dar continuidade ao nosso tema da aula. Então, para começar, a gente vai falar um pouco de preservação do meio ambiente. A gente sabe que a gente tem que preservar a natureza, o meio ambiente, porque a gente depende dela para sobreviver. Então, a preservação do meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Então, a gente precisa ter essa consciência sustentável, a gente precisa ter práticas sustentáveis que dê saúde ao nosso planeta, né? A gente precisa dele para sobreviver. Então, o ambiente ele é formado por tudo que faz parte de um lugar. Então, as pessoas, estrada, casa, prédios. Então, tudo isso é composto, formam, um ambiente. Também faz parte do ambiente aquilo que foi construído pelas pessoas, como casas, carros e objetos, que é os seres não vivos, que fazem parte de todo esse contexto do meio ambiente. Então, uma casa, um carro, uma cadeira, então são objetos construídos pelas pessoas, que são chamados de seres não vivos, que também compõem esse meio ambiente. Outro ponto importante é sobre falar em preservação do meio ambiente, é necessário a gente ter algumas atitudes, como, por exemplo, economizar água e luz. São atitudes que a gente pode ter no dia a dia que vai preservar o meio ambiente e vai contribuir para o coletivo. Outro ponto é não poluir as ruas e os rios, cuidar das plantas e dos animais, entre outras atitudes. Mas como e por que devemos fazer isso?
a gente precisa pensar, refletir um pouco. Por que eu preciso, em ciência ou em outras matérias, ter essa visão, essa reflexão de cidadão? Então, a pergunta, como e por que devemos fazer isso? Primeiro ponto, atitudes individuais, importante, é economizar água. A água é importantíssimo para manutenção do equilíbrio da vida humana. Então, devemos economizar água porque é um dos recursos naturais mais valiosos do nosso planeta. É fonte de vida para toda a humanidade. Então, a água aí é importantíssima, preservar ela é fundamental, porque senão um dia ela pode acabar. Devemos cuidar também das plantas e dos animais, que fazem parte desse contexto aí de seres vivos, né, e presente no nosso meio ambiente. Devemos também cuidar do ambiente. O ambiente é formado por seres humanos, onde eles são capazes de viver em diferentes lugares. Para isso, transformam o ambiente de muitas maneiras. Essas modificações são feitas para produzir alimentos, construir estradas e moradias, descartar o lixo, entre outros motivos. As modificações devem ser feitas com respeito à natureza. Então, é aquela parte de ter uma visão sustentável, de prática sustentável. Eu preciso ter esse controle perante o meio ambiente, e pensando nas futuras gerações. Não pensar que tudo vai durar para sempre. A gente precisa ter essa visão pensando a longo prazo. E falando em modificação do meio ambiente, por exemplo, se forem feitas sem cuidado, as modificações do ambiente podem ser prejudiciais aos seres vivos, aos seres que vivem nele, inclusive as pessoas. Então, a gente vê aí desmatação da floresta, né? Essa parte de modificação do ambiente, se não for feito com planejamento, com cuidado, certamente vai ter impacto ambiental e vai prejudicar todos os seres vivos, né? Então, é importantíssima essa visão aí, pensando a longo prazo e ter uma visão sustentável. Então, agora vamos ver aqui algumas atitudes individuais. Eu posso fazer minha parte, visando, você também em casa pode fazer a sua parte, e isso vai contribuir para o coletivo. Então, o coletivo vai sair ganhando nessas atitudes individuais de cada um. Então, para ajudar a cuidar do meio ambiente, cada um de nós pode adotar algumas atitudes simples no dia a dia. Então, aí em casa, você pode aconselhar sua mãe, o seu primo, e aí fazer uma reflexão coletiva diante do que foi abordado hoje na aula. Então, primeiro ponto, economizar água. A gente já falou da água. Veja, a água ela pode acabar se não for usada com responsabilidade. A gente precisa, sempre que for tomar banho, se ensaboar, desligar o chuveiro, escovar os dentes, desligar a torneira, e ter essa visão de cuidado, de economia perante a água. Então, a gente precisa ter essa parte de economizar a água, de fundamental importância para nós. Outro ponto de atitudes individuais que eu posso ter é cuidar do lixo. A gente deve sempre jogar o lixo no cesto. Então, aí você separa o lixo, organiza o lixo e sempre ter esse cuidado de botar o lixo no cesto. E aí, o coletivo certamente vai sair ganhando. Então, uma prática individual sua, uma atitude sua, do seu vizinho, da sua mãe, do seu irmão, quem está ganhando? O coletivo, todos nós como população. E outro ponto importante é conhecer o ambiente. A melhor forma de conhecer o ambiente, pessoal, é estudar. Então, vocês já estão aí estudando em casa e estão conhecendo o ambiente. Então, estudar é a melhor forma de conhecer o ambiente e de saber forma de cuidar dele. Então, atitudes individuais, ele pode ser pensada de maneira coletiva. Então, como eu falei anteriormente, uma atitude sua pode ajudar e transformar muita coisa no mundo. Agora vamos para o nosso quiz interativo. A gente tem a nossa parte de game, né, de jogos, né, para animar a nossa aula aí. Então vamos lá para ver se vocês estão ligados na aula. Então vamos jogar. É a hora do jogo. Eu vou mostrar uma figura
e vocês vão dizer se é certo e errado. Por exemplo, aqui tem uma menina, uma garotinha, ela está num ambiente e ela está cuidando, aguando a uma plantinha. Essa atitude dela, ela está agindo de forma individual, visando no coletivo. Isso aí é uma atitude certa ou é um ato errado? Tempo para vocês. Vamos lá? Então, essa atitude da garotinha, ela é quem colocou a opção certo, acertou. A gente precisa cuidar das plantas, do meio ambiente como um todo, e ter essa visão sustentável, como eu falei anteriormente, é de fundamental importância. Outra imagem que eu mostro na tela, tem um homem com uma serra aí elétrica, né? E ele está cortando as árvores, uma árvore. Essa atitude dele aí é certo ou é errado? A gente deve cortar as árvores, a gente deve desmatar, acabar com as árvores. Tempo para vocês. Vamos lá? Quem colocou errado, isso é uma atitude errada, pessoal. A gente não pode desmatar, sair por aí cortando as árvores, queimando a árvore, destruindo a árvore, porque a gente depende das árvores para sobreviver. Ela dá alimento para a gente, o ar que a gente respira. Então, é fundamental importância a gente ter esse cuidado com as árvores. Outra imagem, tem aqui uma imagem de um garoto jogando o lixo no cesto. Essa atitude dele é certo, é errado? A gente deve separar o lixo corretamente e jogar no cesto? Tempo para vocês. Vamos lá, a resposta? Quem colocou? Quem colocou certo, acertou. A gente deve separar e cuidar do lixo, porque a gente vai estar mantendo o equilíbrio, a limpeza, né? E a reciclagem, a parte de coleta seletiva é importantíssimo para manter o equilíbrio do meio ambiente. Outra imagem, eu tenho aí uma rede de esgoto correndo para o rio, para a maré, para a praia, e o pessoal jogando vários lixos dentro da praia, do rio. Será que isso é certo? É errado? Alguém já viu por alguém fazendo isso, jogando lixo na praia, ou plástico, essas coisas? Essa atitude aqui da imagem, ela é certo? É errado? Ou é errado? Tempo para vocês. Vamos lá? Errado, pessoal. A gente está falando sobre preservação do meio ambiente. Então, a gente tem que ter essa limpeza, esse cuidado perante o meio ambiente. Sempre pensando a longo prazo, nas futuras gerações. Então, a gente tem que, se eu agir de forma egoísta, de forma individual e destruir o meio ambiente, certamente as futuras gerações vão sofrer, né? Outra imagem, eu tenho um homem no carro, ele usou uma latinha de refrigerante e jogou pela janela do carro. Essa atitude, a gente vê muito aí as pessoas, né, sem educação, né, fazendo isso. Isso é certo ou errado? Eu pegar o lixo, eu consumir um produto e jogar no meio ambiente, isso é certo ou isso é errado? Tempo para vocês. Vamos lá? Quem colocou errado, acertou. A gente não pode jogar o lixo no chão. Lixo é no cesto, no lixeiro. Sempre organizando e mantendo um ambiente limpo e agradável. Então, isso é uma prática sustentável, individual, que com certeza vai contribuir para o coletivo. Outra pergunta aqui. Outra afirmação. Economizar água é esbanjar inteligência. Então, se eu economizo a água em casa, eu sou uma pessoa inteligente? Se é certo ou errado? Tempo para vocês. Vamos lá? Quem colocou certo, acertou. Economizar água, pessoal, é sem dúvida esbanjar inteligência. Quem faz isso é uma pessoa muito educada e muito inteligente, porque ela está pensando nas futuras gerações, está pensando no meio ambiente e na natureza como um todo. E para ver se vocês estão antenados, ligados na aula, tem o nosso desafio Maker. Então vocês vão fazer esse desafio e em seguida vocês vão
tirar foto e enviar para o seu professor. Qual é o desafio? Vocês vão pegar em uma folha de caderno, um próprio caderno ou folha de ofício que tiver, vocês vão fazer um desenho de um ambiente poluído, vocês vão fazer uma parte poluída, desenhar, pode colorir poluído, e depois fazer outro, um ambiente preservado, um ambiente poluído, um ambiente limpo, por exemplo. Depois vocês vão observar a diferença de um ambiente preservado para um ambiente poluído. Vocês vão pintar, colorir, tirar foto e enviar para o seu professor. Então, repetindo, um ambiente limpo, um ambiente poluído, compara os dois, observe, vê a diferença, tira foto e envia como atividade para o seu professor. E para encerrar nossa aula de hoje, eu deixo para vocês uma mensagem de Fabrício Favoreto. Ele fala assim: o homem não vive sem a natureza, mas a natureza vive sem o homem. Então devemos ter esse respeito, esse cuidado com o meio ambiente. Abraço e até a próxima aula.